Você não ama o trabalho. Né? Você amasse o trabalho, você não ia reclamar. É na verdade. Mas também, em um contraponto aqui, precisa amar o trabalho? Ou a gente só precisa ir lá, fazer o que precisa ser feito, servir e ponto? Esse é o ponto. Ou muitos não amam o trabalho, ou fazem pelo financeiro, pelo dinheiro. Tá certo, tá errado? Não sei, pode ser. Tá tudo bem? Porque se você olhar bem, com calma, você trabalha por quê? Você exerce um trabalho, uma função para, em troca, receber dinheiro. Tá tudo bem? Esse é o ponto. Agora, falar que eu amo o trabalho, aí o pessoal já faz todo reclamando, todo nervoso. Mas que tal se inverter esse polo? Né? Então, em vez de você reclamar do trabalho, né, tirar esse romantismo de que eu não amo fazer o que eu faço, você só servir. Ou você, de fato, usar isso para, e de fato é, para um lado financeiro. E está tudo bem. Porque se você trabalha, se você empreende, você precisa ter o retorno financeiro disso. Está tudo certo? O problema é, não, mas eu preciso fazer o que eu amo, trabalhar com o que eu amo. Isso a gente sabe no fundo não é real. Não é real. Porque às vezes você vai fazer um trabalho, ou você vai fazer alguma determinada coisa, que de fato não paga bem. Aí como é que você vai investir energia em algo que não paga bem? Ou que você minimamente não consegue ser remunerado pelo trabalho ou função que você está exercendo? Então, você vai ter que fazer o que precisa ser feito, trabalhar com o que precisa ser trabalhado para ter esse retorno financeiro. Ponto. Agora, obviamente que não vamos descartar aqui também que muitos conseguem trabalhar com o que amam. Mas eu e você, a gente sabe que isso é 1%. Agora, o que eu quero trazer para você aqui não é esse o ponto. O ponto é, o ponto é, não precisa romantizar mal o trabalho também. Não precisa. Não precisa, não tem necessidade. Se você trabalhar bem, se você entregar o mínimo, que hoje em dia também está difícil, né? A pessoa não entrega o básico. Por exemplo, básico do básico, que é atender bem, que é estar na hora, que é estar preparado para resolver o que você está determinado dentro da tua função. Ou se surge algum conflito, algum probleminha, já estar prontamente resolvendo aquilo. Hoje nem se o básico, nem esse básico não tem. Né? Se você entregar o mínimo, pode ter certeza que já está muito à frente. E nesse caso, às vezes não precisa nem amar fazer isso. Se você pegar por uma visão, né, em vez de você pegar e olhar, tipo assim, eu tenho que fazer, isso é como um peso, como um fardo, você olhar que através do seu trabalho, você também está servindo uma outra pessoa que depois vai olhar para você e falar: que legal, parabéns pelo seu trabalho, que bacana, foi muito bom. Será que você agiria diferente ou não? Isso ajudaria de alguma forma, né? Então, que tal olhar por esse lado? Né? Não confundir gostar da ideia, amar o trabalho com amar o processo. Ame o processo. Pense, só de executar a função do seu trabalho, não sei qual é aí, o quanto você está aprendendo, o quanto você está amadurecendo, o quanto você está ampliando a sua visão, a sua capacidade, a sua inteligência, enxergando de maneira macro ou micro a sua própria função, ou você como indivíduo, aprendendo coisas que ainda você não estava vendo, mas por conta de exercer o seu trabalho e servir também o outro, porque no final das contas é isso. Está servindo alguém lá na outra ponta. Quanto você cresceu? O quanto você amadureceu? O quanto você aprendeu? Então, em vez de falar, eu não amo o meu trabalho, amo o processo. Ame o processo de crescimento que você, como indivíduo, está tendo. Agora, como eu disse lá no início, se você conseguir conciliar essas duas coisas, pô, maravilha. Maravilha, mas não é o caso.
Não é o caso. Geralmente, a gente não consegue trabalhar com o que a gente ama. Pelo menos de início. Pelo menos de início. Não é verdade? Pelo menos de início, você vai ter que começar com o que dá, com o que pode, para depois, talvez, estruturado, com recursos, tanto psicológicos, emocionais, muitas vezes, e financeiro, para você depois fazer uma transição. Isso pode acontecer. E é bom que seja assim. Faça o que você não ama do seu trabalho, mas ame o processo, que você vai se desenvolver, você vai crescer, você vai aprender, para depois se estruturar e trabalhar com o que você ama. Faz a transição, faz a transição. Porque muitas vezes se você ficar nessa condição de que eu não amo meu trabalho, aí você não consegue nem colocar a tua cabeça no lugar, uma estratégia para você fazer essa transição. Ah, não consigo fazer essa transição. Então, procure ter esse olhar que eu trouxe para você de menos peso, menos fardo, né? De que o seu trabalho está servindo alguém. O seu trabalho está sendo útil para alguém. Esse olhar vai te trazer mais leveza, bem mais tranquilidade para você. E talvez após isso, você consiga olhar, nossa, que bacana. Talvez após isso, você pense assim, nossa, mas eu vou conseguir agora fazer algo diferente. Ou talvez você está desconfortável com aquilo, e às vezes, muitas vezes, o desconforto é bom, é um start, é um empurrãozinho, para você falar, nossa, eu consigo fazer mais, eu consigo fazer melhor, eu consigo fazer de uma forma que vai ser excelente. Por que não? A partir desse novo olhar, a partir de tirar um pouco esse fardo e olhar mais para o processo, o que você está aprendendo, o que você está crescendo, aceitar as partes difíceis, é ali que você vai crescer, é ali que você vai evoluir. É ali que você vai ter um know-how, uma estrutura, para talvez até fazer essa transição. Ou para talvez trabalhar mais leve, como eu falei para você. Trabalhar de uma forma mais tranquila, mais leve. Eu, por exemplo, eu tive que começar, eu tinha um lavacar, e de repente perdi o lavacar. Vou dar um exemplo, vou encurtar a história, para não alongar. Num outro vídeo, quem sabe eu conto mais detalhamento. Então, perdi o lavacar, os caras chegaram lá, fecharam tudo. Tá fechado, tá bloqueado, perdi tudo. E você sabe, quem empreende, quem está empreendendo, é autônomo, não tem carteira assinada, se não tiver uma reserva ali, vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Então foi um choque, foi um baque para mim. Eu falei, caramba. Foi uma das fases que eu também entrei em depressão. Não foi só por causa disso, tiveram outros motivos, enfim. Depois eu trabalhei com essa fase, lidei e saí e superei. Ótimo. Hoje estou tranquilo, estou seguindo a vida normal, sem tratamento, sem remédio, tudo bem. Conto também essa história em um próximo vídeo, posso aprofundar sobre isso, que eu acho que é importante também ter um depoimento, uma experiência de como que eu consegui superar. Duas, na verdade. Uma foi mais leve, a outra foi mais poderosa. É essa aí que quando eu perdi o meu negócio, acumulou um monte de coisas, e aí foi tenso, foi na época da pandemia, toda aquela doideira que aconteceu também no mundo, enfim. Mas eu volto a contar essa história para você, até para te dar um incentivo, mostrar que é possível, que dá, que você consegue, que você é muito maior do que qualquer problema seu. Isso é real. Mas voltando. Então eu perdi o lavacar. Bom, entrei naquele estado, falei, agora? Tinha uma pequena reserva. Até então eu estava empreendendo, ainda não tinha tanta experiência, não tinha tanta entendimento tanto de expandir quanto de gestão. Eu estava aprendendo a vender, a ter gestão, a ter caixa, essas coisas, que era bem no início, há anos atrás. Quando eu perdi, já fazia 8 anos que eu tinha o Lavacar, então estava num processo de maturação de tudo, tanto de mim quanto do negócio, né? Estruturar tudo, saber como conduzir. Enfim, tinha uma pequena reserva. Aí pensei, agora, o que eu vou fazer? E aí fechou tudo e você perde o teu negócio. Você entra, você dá aquele baque. E agora, o que eu faço? Então, eu vou contar resumidamente aqui, para não ficar muito longo, mas você vai entender o contexto. E eu tive que
pensar, falei, caramba, eu não poderia nem abrir procurar outro ponto de Lavacar e abrir o Lavacar, porque não podia, né? Não podia sair de casa, bem naquele pico da pandemia. Falei, agora. Aí entrei naquela situação, né, da depressão, comecei a ficar preocupado, ansioso e toda aquela coisa. Falei, o que que eu faço? Passou um tempo, né, foi liberando, foi podendo sair com máscara e tal. Aí eu tive um convite de um parceiro meu, no caso, o meu tio, ele falou, trabalhava com pintura, falou, ó, tem isso aí para fazer, se não quer entrar, não quer fazer, não quer aprender. Era o que no momento, naquele momento eu tinha, mesmo eu não querendo, mesmo eu não amando trabalhar com pintura até, porque nem sabia, fui e comecei. E comecei, mesmo numa fase bem conturbada individualmente, eu fui e comecei a aprender. E desse aprender, eu fui me desenvolvendo, fui entendendo, sempre tive essa veia empreendedora, né? Essa visão de empreender. E nesse meio tempo era para ganhar, né? Ter um faturamento ali para pagar as contas e também aprendendo, mas eu sempre tive essa visão de empreendedor. Daí eu comecei a olhar, falei, pô, mas espera aí, eu trabalhar de empregado aqui na pintura, isso aqui pode ser uma opção, a gente pode empreender nisso. E já comecei a pensar um pouco mais alto, mesmo não gostando, mesmo não amando aquilo, né? Mesmo não sabendo nada, na verdade, estava aprendendo. Mas eu comecei a enfrentar, encarar o processo. E dentro do processo eu fui aprendendo. Aí eu fui me desenvolvendo como profissional e fui me tornando profissional. E depois eu comecei a olhar e falei, não, peraí, aqui tem um negócio. E comecei a me desenvolver, eu falei, tá, e agora, já que eu tenho essa veia empreendedora, eu tenho essa visão, já tenho experiência, não só do Lavacar, mas de outros negócios também, falei, vamos abrir, né, uma equipe, uma empresa de pintura. E é aonde tudo aconteceu. E foi acontecendo. Inclusive agora eu tenho também, né, a empresa, a equipe de pintura, a gente trabalha, e aqui agora construindo um negócio digital, através da internet, né? Então, mas isso, para fechar, amarrar o assunto aqui, é eu ter entrado, eu ter começado, nem sabia, ter iniciado numa nova profissão. Imagine se eu pensasse assim, não, eu vou fazer, mas eu não amo esse trabalho. Eu não teria começado, agora não estaria com a empresa. Eu tive que, no processo, me desenvolver, eu tive que amar o processo. E ali eu cresci, e ali eu amadureci. E esse é o ponto que eu trago e deixo aqui para você. Eu quero finalizar até com uma frase aqui que eu anotei. O amor pelo trabalho é medido nos dias ruins e não nos bons. Não só na motivação. Não só tudo é lindo, maravilhoso. Não. É amar o processo e não a ideia de que você precisa amar o trabalho. Maravilha? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê um like, deixe um comentário aí. Se inscreva no canal também, que ajuda a dar uma força. E nos vemos no próximo vídeo.